Pai amado Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Sua presença, Senhor, estudando a Sua palavra. E essa palavra, Pai, traga sementes, Pai, de edificação para cada um de nós, Senhor Jesus. Que possamos ser tocados, Senhor, tocados e guiados, Pai, por Ti. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia. Obrigado pela Sua proteção, Senhor. Obrigado por nos guiar, Senhor, em todo momento. Que essa manhã, Senhor, seja uma manhã edificadora para cada um de nós, Senhor. Que possamos, Pai, estarmos aqui, Pai, recebendo a Sua luz, Pai, sendo guiados por Ti, Pai, a todo momento. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, sendo conduzidos, Pai. Estarmos aqui cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, derramando a Sua proteção, derramando, Pai, tudo que nós precisamos, Senhor, a cada dia, a cada manhã, Senhor. Que o dia de hoje seja um dia maravilhoso, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos guiando, nos protegendo a todo momento. Que o Senhor visite a casa de cada um, Pai, de nós, os nossos filhos, as pessoas que a gente tanto ama, Senhor, os nossos cônjuges, os nossos pais, Senhor, os nossos amigos. Que o Senhor visite, Pai, cada um de nós, Senhor, e toque os nossos corações, Senhor, para que nós estejamos, Pai, preparados para receber, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. Que o Senhor continue trazendo discernimento e luz, Pai, para que a gente possa estar sensível, Pai, para entender tudo que o Senhor quer nos dar, Senhor, tudo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor proteja, Pai, as famílias que estão em necessidade, os enfermos, Pai, que o Senhor visite os hospitais, Pai. Que o Senhor visite as pessoas que estão em necessidade, Senhor, as famílias que estão em necessidade, as crianças, Senhor, as viúvas. Tenha misericórdia, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo. Amém. É, Bora. 2 Pedro 3, o dia do Senhor. Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera que vocês se recom... para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os, desde que os antepassados morreram, tudo continua, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existia céus e terra. Esta, esta, oh Jesus, misericórdia. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardado para o dia do juiz e para a destruição dos ímpios. Eita, eu passei, desculpa. Tudo Sem bem. problema não, tava animado. Não tem problema não. Logo, logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam.
Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra, e tudo que nela há, serão expostos. Visto que todas essas coisas se dissolverão, e pessoas deveis ser em toda santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos os elementos, ao calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes, para que por eles sejais achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E considere que a longanimidade de nosso Senhor e a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos outros, que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador, Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Então, a carta aí, o apóstolo, né? Eu sempre acho interessante o poder de síntese que os asiáticos que eles têm, né? Eles fazem provérbios, eles fazem lá alguns textos que os europeus e os americanos levam 2 páginas para escrever, ele sintetiza ali em, em 2 parágrafos, né? Em 2 palavrinhas, né? Então é impressionante. Então você pega uma carta que você acha pequena ou abreviada, né? Mas cada versículo daria uma demanda gigantesca aí, se parar para pensar. Uma das coisas que me chamou muita atenção nesse texto de, de da essa explicação aqui de Pedro, né? Não só no que a gente vai falar aqui dos falsos profetas, mas quando ele fala lá no capítulo 1, verso 16, deixa eu ver. O capítulo Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, já foi passado, né? Já foi comentado, mas eu vou reforçar aqui porque a gente vai entrar nesse assunto. Ele diz que porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, se você para aqui para pensar, o judeu ele tinha lá o Velho Testamento, né? E ele tinha uma promessa de um Messias, ele tinha uma promessa de que alguém veria da parte de Deus e se apresentaria diante dos homens aí. Quando chegou Jesus, né, ele cumpriu ali o Velho Testamento, mas Deus, boa parte pelo menos, não recebeu como Messias, eles continuam esperando ali o Messias. Mas os que receberam como Messias, andaram com ele ali durante alguns anos,
não foi uma revelação de 15 dias, né? Andou com ele alguns anos, testemunhou das coisas que ele fez e viu o cumprimento do Velho Testamento nele, e aí surgiu então o Novo Testamento, que era a partir da revelação que eles tiveram, a partir da convivência com Jesus, e a partir da história da igreja, da evolução dessa igreja que foi formada então, e livro de Atos, e aí veio as cartas doutrinárias, tudo baseado então nessa vinda de Jesus Cristo, no derramar do Espírito Santo sobre a igreja, e nós somos aí então filhos, né, frutos desse trabalho, e reconhecemos Jesus como único e suficiente Salvador, e as palavras do Novo e do Velho Testamento ali como sendo o que tem para a nossa salvação. Quando ele começa a falar ali dos falsos líderes, dos falsos profetas, ele está falando para aquela igreja, né, da igreja de então. Ele está falando a respeito das pessoas que saíam deturpando a mensagem que eles haviam pregado, né? Então, ele está escrevendo ali, ele fala, olha, eu quero despertar na mente esclarecida de vocês já foram esclarecidos, vocês já foram instruídos, é isso que ele quer dizer, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, né? E que se lembrem dos mandamentos do Senhor. Então, quando ele fala dos santos profetas, ele está se referindo ao Velho Testamento. Então, o Velho Testamento, ele é importante, né, para base aí do Novo Testamento. Mas aí ele está dizendo, né, que à medida que a igreja fosse avançando, né, que a igreja fosse trilhando o seu caminho, e antes ali da vinda de Jesus, do retorno, né, que era uma volta prometida, ele falou, mas lá na frente haverão tempos difíceis, em que as pessoas elas vão se apostatar da fé, que elas vão se desviar, que elas vão lançar outras bases para a conversão e para a crença, e que eles deveriam, né, saber que isso aconteceria, tomar cuidado naquele tempo, mas essa é uma palavra reveladora para nós, a igreja de hoje, que vivemos esse tempo, né? Então, Pedro ele escreveu para o seu presente e para o seu futuro, né? Para a igreja que ia passar aí no decorrer da história, né? E chegando aí até nós, e chegará no futuro aqueles que continuarem na fé até que Jesus Cristo ele venha. Mas tem umas coisas interessantes aí, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa do pastor Augusto Nicodemos, né? E ele é bastante respeitado, e ele traz algumas coisas que são bem interessantes, né? Ele fala que os falsos profetas, eles têm, pelo menos na modernidade, né? Eles têm algum interesse, né? Quando eles pregam uma mensagem diferente daquela que está proposta, né? No Novo e no Velho Testamento, ele tem um interesse financeiro, ele tem um interesse por conta de vaidade, ele quer um marketing pessoal, ele tem como característica da sua mensagem tirar Jesus do centro, ele tem como característica se dizer um novo profeta, né? Jesus já não é mais o Filho de Deus, ele não é mais é, o Messias que havia de vir, mas ele é um profeta como se fosse qualquer outro, né? Como tantos outros, e esse, então, que está trazendo a revelação é um terceiro testamento, vamos dizer assim, né? É uma terceira escritura, né? É um Novo Testamento além do Novo. Então, essas são algumas características dos profetas, né? Eles têm esse interesse pessoal, interesse financeiro, ele tem interesse, essa vaidade exacerbada, ele se acha como quase que um novo Deus aí, e tiram Jesus do centro, puxam para si, ou para a instituição que ele defende, a glória, né? A glória já não é mais de Jesus, a glória é dele, né? Ele dá ordem para Jesus, né? Ah, irmão, você tem que determinar, você tem que dizer assim, ó, tal dia, em nome de Jesus, aí ele tira o nome de Jesus. Aí ele põe alguma outra coisa lá, porque ele não dá honra para o Senhor. E mesmo quando ele quer dar honra, não, quando ele dá a honra nominal, o que aparece é ele, como se ele fosse aquele que é o mais próximo de Deus lá, e que só a oração dele fosse ouvida, ou só a oração dele é que fosse atendida ali, né? Jesus é o presidente, ele é o primeiro-ministro. Então,
é, fala muito de experiências pessoais e traça doutrinas baseadas em experiências pessoais. Aí o Augusto Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos, ele traz um negócio que é muito interessante. Ele diz o seguinte: as suas experiências pessoais, elas servem para você, elas servem para a sua edificação, elas servem para o seu crescimento, mas ela não serve para você formar doutrina. A doutrina já está proposta, ela já está na Bíblia, ela já está lá. Então, se você tem uma revelação pessoal, e essa revelação pessoal, ela, de alguma forma, está de desacordo com o que está escrito, esqueça a sua revelação pessoal. Fique com o que está escrito, com o texto da palavra. Essa que já foi selada, essa que já foi aprovada pelo tempo, essa que foi fechada, né? É com isso que você deve ficar. E aí ele, né, ele traz um testemunho de algumas religiões que acontecem hoje, com todo respeito pelas pessoas que as frequentam, mas o conteúdo ela contraria os princípios da palavra que a gente está falando aqui, da palavra de Deus. E ele cita, por exemplo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Então, lá o Joseph Smith teve uma outra revelação. Apareceu um anjo lá para ele, um Rony, e deu umas placas para ele, e ali escreveu alguma coisa, e ele veio complementar o que estava na palavra, o que estava na Bíblia. Então, só esse processo em si já contraria a palavra de Deus. Então, tudo que vem depois daí não dá para ter crédito como sendo uma religião cristã, é uma religião herética, na verdade, né? É aqueles que não pensam como eu, mas de uma forma negativa, né? Por quê? Porque está contrariando a palavra, né? Você está trazendo uma revelação onde a revelação já está completa, né? E aí ele traz também algumas outras o islamismo, né, que é uma outra religião que o profeta lá diz que encontrou, né, Maomé, né? Ele encontrou lá o anjo Gabriel, que também teria trazido para ele uma outra revelação, né? Então, sai fora disso, porque a revelação ela já foi fechada. O que tinha que estar contido já está. Você lê um livro hoje, pode ser maravilhoso, pode ser magnífico, pode ser um dos mais lidos da cristandade, mas ele não serve para formar doutrina. O que serve para formar doutrina é a Bíblia Sagrada. E você pode ter pensamentos diferentes dentro da cristandade. Tem muitas pessoas que pensam de forma diferente, mas o Messias é um só. A ressurreição é prática em toda a fé da cristandade. Então, se você tirar isso, já é um bom indício para você não estar lá, porque esse é um fundamento da fé cristã, né? A morte vicária de Jesus, o fato dele ter morrido sem pecado e o fato dele ter ressuscitado são coisas básicas, né? Não dá para você tirar isso da fé cristã. E alguns lugares, né? Eles pregam desta forma. Aí você fala assim, então só o cristianismo é a religião certa? É o que nós acreditamos, né? Aí o pessoal fala assim, vocês são muito sectários, são muito não sei o quê, então só a sua fé que é a certa, não sei o quê. Fala, querido, eu respeito a sua opinião, mas eu tenho que defender o que eu acredito da mesma forma que você defende o que você acredita. Se você tiver certo, bem, mas se você tiver errado, você tem que saber que o cristianismo ele fala sobre isso, né? Você não pode se dar ali por inocente, por não ter pregado, né? Só porque a pessoa ia ficar chateada, ou porque ela pensa de uma forma diferente de você, a pessoa tem livre-arbítrio, ela tem o direito de pensar diferente. Mas nós temos a obrigação de dizermos o que a Bíblia diz. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é uma questão particular e pessoal. Não está em nós convertermos pessoas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Fala, cara, acho que eu nunca ganhei ninguém. Como assim? Você não prega o evangelho? Eu prego, mas quem convence é o Espírito Santo. A gente fala que ganhou de uma forma simpática, de uma forma assim, né? Mas, bem da verdade, quem ganha pessoas para o reino de Deus é o Espírito Santo. Eu prego o evangelho, eu lanço semente, né? Agora, quem dá o crescimento, quem faz brotar, quem vai colher lá no final da seara e tal, né? É o Espírito Santo, é Jesus, são os anjos. Então, eu anuncio o evangelho. Eu não me sinto na obrigação de converter ninguém, porque isso não é poder meu, não está em mim, né?
Mas a mensagem que Deus deixou para a igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, automaticamente, né? Já não é que ele vai ser condenado, ele já está condenado por não aceitar. A partir do momento que ele aceita, que ele se converte e tal, aí ele passa a ser salvo. Então, para os dias de hoje, no versículo 13, diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí o que a gente fala? Lá no Velho Testamento, pensavam da mesma forma, que o Messias não viria, mas ele veio. Então, se ele já veio uma vez e prometeu que viria, que voltaria, por que não voltar? Por que ele não vai voltar? Né? Ele já veio. Agora é uma questão de voltar. Só que as pessoas, elas usam de chacota, né? Elas usam de piadinhas e tal, dizendo que desde que eu me converti que eu escuto essa história. Pois é, mas desde que você se converteu, muita gente morreu e morreu fora da promessa e por si só já está condenado. Então, assim, você está reclamando que Jesus demora, que Jesus não voltou, mas você pode ir para ele mais rápido. Então, não é só uma questão de esperar Jesus vir, é uma questão de você estar preparado para quando você mesmo partir, ou para quando eu mesmo partir, não é isso? Porque aí, quando ele vier, mesmo que nós tenhamos passado desta para uma outra, ressuscitaremos com ele, não é isso? Então, são coisas que às vezes as pessoas esquecem, né? Ei, pode esquecer isso aí, não vai acontecer não. Ei, tá falando até agora, não sei o quê. Meu querido, mas você esquece que todas as pessoas que você está falando aí que o tempo passou e que morreram e que não voltou, quando ele voltar, se morreu na promessa, encontrará com ele. E se você ficar nessa sua confiança aí, banal, fazendo piadinha e achar que não é importante, quando ele voltar, a sua decisão já foi tomada lá atrás e você não vai participar das bodas com ele. Alguém tem algum comentário até aqui? Alguma pergunta? Alguma colocação? Está aberto para Eu só vocês aí. queria, eu só queria, Jurandir, deixar aqui gravado nesse devocional para as pessoas que vão escutar, que vão ouvir, João 14, que fala aqui. Jesus nos diz assim: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possa estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vos conheceis. E o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Olha só, né? Ele relata e coloca aqui, ó: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai. E desde agora o conheceis. E o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que me permanece em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou se não crê, ou se não crede-me por causa das obras em si.
Isso tem que ficar, né, Qual que é esse daí, gravado pai? nesse devocional. Oi? Qual, qual que é esse daí, por favor? Só João repete para mim. É 14. João capítulo 14. Obrigado. João capítulo 14. Quer dizer, Deus está reafirmando aqui que ele vai voltar. Que é para você não ficar preocupado, você não, sabe? Fica tranquilo, fica sossegado, entendeu? Eu vou preparar lugar para quando eu voltar, ele vai vir buscar o povo dele. O povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aqueles que creram nele como o Salvador. Então ele vai vir buscar esse povo. Ele prometeu que vai vir, ele vem. Então, eu estou lendo aqui para que não haja dúvida, né? E ele fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ó, se você ama Jesus, você tem que guardar os mandamentos dele. Faz parte da nossa vida. Ele fala aqui no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele fala assim: ó, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, que é o Espírito Santo que está sobre nós, né? Esses dias atrás, acho que foi antes de ontem, eu até falei para o meu filho que eu tive um sonho que eu procurei as pessoas e não achei, né? As pessoas tinham subido e eu tinha ficado. Aí eu fiquei pensando assim, agora, o que eu vou fazer? O Espírito Santo não está mais em nós, podemos ler a Bíblia, não vamos entender nada, não vamos sentir a presença de Deus. Fiquei aqui parado, meu. E agora? Eu tive vários pensamentos a respeito disso, né? E eu fiquei parado assim, mas o meu filho falou, mas pai, o senhor teve um pesadelo. Eu falei, não, filho, não tive um pesadelo, não. Eu sei por que eu tive esse sonho. Eu sei por que eu tive. Porque a gente que é espiritual, a gente sabe, né? O que Deus quer. Deus trata dos seus. A pessoa que serve a Deus, que está ali lendo a palavra, que está procurando o entendimento, qualquer coisinha que você faz ali de errado, Deus já puxa a sua orelha. Ó, meu filho, ó, vem aqui, rapaz, não é por aí não, é por aqui. Porque ele ama, né? Ele não quer perder o filho. Quanto a isso, eu estou tranquilo. Eu queria deixar relatado aqui aos irmãos que ontem a gente teve eu não tive a oportunidade de terminar o devocional, tive que sair. O que aconteceu daqueles irmãos ter me desprezado na igreja lá, antiga, Jurandir até sabe da minha história, foi que eu tive um sonho, irmãos. Eu tive um sonho, eu tive 3 sonhos, eu sonhei 3 vezes a mesma coisa, na mesma noite. Sabe o que é você sonhar, acordar, dormir, sonhar de novo o mesmo sonho, acordar, dormir de novo, sonhar a mesma coisa, 3 vezes em seguida. Eu ia com o meu carro numa estrada e, de repente, eu passei em cima de um. Estavam fazendo um serviço na rua lá e tinha um buraco. E eu caía com o meu carro dentro do buraco. Aí, quando eu caí, que eu saí do carro, eu olhei para a minha direita assim, quem é que eu vejo? Eu vejo uma profetisa da nossa igreja na época lá você esteve lá comigo, pastor Fran, você lembra? Eu sonhei que Uhum. a moça lá, esqueci o nome dela, que era a profeta lá na igreja, eu vi ela fumando um charuto. Ela saiu dentro da casa dela e estava fumando um charuto. Esse foi o sonho que eu tive. 3 vezes o mesmo sonho. O carro caiu no buraco, eu saía do carro e olhava à minha direita. Tá a mulher fumando charuto. E eu fui contar esse sonho lá pro dono do açougue lá, o Américo. E o Américo era muito chegado nessa mulher. E ela teve né, na igreja ela profetizou na frente de todo mundo que eu ia descer a sepultura e não ia subir. Você conhece essa história, né, Ju? Você sabe desse drama que eu vivi. Não foi Complicado. fácil, né? Mas aí Deus me mostrou na igreja, mostrou um anjo, eu vi um anjo de 2,5 metros, faz assim, na igreja, de cima do púlpito, assim, lá no alto, assim, eu com as asas daquela águia, assim, abanando. Eu não me abati por isso. Eu sabia que Deus era comigo. No outro dia eu tive outro sonho. Eu sonhei que Jesus
Você vê, olha, sonhei com Jesus, cara. Jesus chegou na porta, no meu portão, e bateu palma. E eu fui abrir o portão para ele. Olha que coisa maravilhosa. Eu tive esses sonhos na minha vida. Então eu não posso esquecer essas coisas. Eu tenho que contar para vocês. Eu vivo tranquilo, graças a Deus, porque eu sei em quem tenho crido. E eu espero a volta do Senhor com alegria no coração. É assim que nós temos que ser. Acreditar, ter fé e levar o evangelho a todos. Contar as experiências que você vive com Deus. Porque hoje estar aqui nesse devocional, participar todo dia desse devocional, é uma experiência muito, muito, muito gloriosa. Você está lendo a palavra, está estudando, está relatando, pessoas vão ouvir, vão crescer no evangelho. Eu estou aprendendo muito com tudo isso. Pode continuar, Jurandir. Eu encerro aqui minhas palavras. Então, só para ilustrar que, às vezes, né, a gente tem, as pessoas sonham com a gente, ou a gente tem um sonho, ou a pessoa é uma figura, muitas vezes, né? É uma figura de alguma coisa, né? A pessoa, às vezes, ela quer determinar para você, assim, você quer dizer que eu estou no inferno? Você quer dizer que eu estou no céu? Às vezes, o sonho é só dizer que, olha, você está indo por um caminho que não é o mais satisfatório. Cuidado com as amizades, cuidado com as suas práticas, cuidado com alguma coisa. Quer dizer que é céu, que é inferno, quer dizer que você precisa estar atento, né? Isso para nós que estamos na igreja, isso para os nossos parentes, isso para os nossos familiares, é diferente de você formar uma doutrina, né? É diferente de você sair pregando algo diferente do que está na Bíblia. E outra, você conta o sonho. A Bíblia diz o seguinte, que às vezes não é nem questão de profecia, mas a pessoa fica sabendo e ela recebe aquilo na humildade do coração. Se ela quiser levar aquilo para frente como algo real, ela leva. Se ela quiser levar, ela também não leva. Não precisa querer sair brigando com quem sonhou, ou com quem não sonhou, ou levando para frente, ou levando para frente da igreja, ou querendo fazer algo mais ou menos, né? Não escuta, recebe e põe diante de Deus, avalie-se a si mesmo, né? E que nem você falou aí, você sabe que você está vivendo e o que você e quem você é. Mas eu sempre digo, né? Confie em Deus, mas tranque o carro, né? A pessoa trouxe uma palavra, você fala, tá bom, não vou levar a ferro e a fogo, mas tô atento aqui, né? Vai que, né? Então, eu lembro, a gente tem muita história, a gente tem para contar tudo e é muito. Mas uma das que eu, para ilustrar isso que o Mário tá falando aí, nós tínhamos um grupo de homens na igreja que era um grupo muito bom, muito interessante. Para falar a verdade, é, é, anos e anos passados, eu acho que eu não peguei um grupo tão bom como que nós chegamos a ter por alguns anos, né, dentro da igreja, irmãos irmanados, com quem a gente tem contato até hoje, com quem a gente ri, com quem a gente se diverte. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa de poucos amigos, né, sendo bem bacana e bem gentil, né, talvez tenha sim, talvez, né, tenho dúvida. Você descobre quando tem um camarada que diz um negócio que é muito legal, ele fala assim, você descobre que a amizade acabou quando você percebe que o amigo era só você. Às vezes você pensa que você tem amigos, mas na hora do vamos ver mesmo, isso não se prova verdadeiro, né? Então, não é que você precisa estar na casa da pessoa todo dia, não é que você precisa estar vendo a pessoa todo dia, não precisa estar falando todo dia, mas a amizade ela é provada pelo fogo e é provada pelo tempo, né? Então, não são muitos que eu particularmente tenho, né? A pessoa às vezes fala que está na rede social, que tem 3 milhões, tem 3 mil, não sei o que. Isso pode ser legal para você transformar em dinheiro, para você ganhar na rede social e tal. Mas desses aí, com quantos que você conta? Com quem você pode olhar no olho e desabafar? Quem você pode estar no colo e chorar? Quem que você vai comentar alguma coisa e não vai te julgar, e não vai te condenar, e não vai pegar aquilo que você falou e vai alastrar para todo mundo? Quem que vai respeitar a sua privacidade?
Quem que vai olhar para você quando você estiver fazendo alguma coisa errada e vai te exortar e falar, não é por aí não, irmão. Você tá achando que você tá abafando, você tá falando alguma coisa, você tá ali e tal. Aí o cara te chama de canto, bora tomar um café. E ali vem um sabão daqueles. E você vai ouvir, porque você respeita aquela pessoa, né? E o amigo não é só aquele que te dá um tapinha nas costas e te elogia, não é isso? Então, muitas vezes a gente quer palco, a gente quer elogio, muitas vezes a gente quer glamour. Às vezes o camarada, por que eu tô falando isso, né? Para contextualizar. Tinha um colega, né? E ele tava bravo, porque ele, ô, pastor, não me chama para pregar na igreja no domingo, só me dá quarta-feira, pastor, não me dá uma oportunidade no determinados cultos e tal, não sei o quê. Aí ele tava desabafando, né? A pessoa tem jeito de desabafar, desabafa, fala e tal. Aí chegou um momento que ele falou assim: ah, você não vai falar nada? Eu falei, bom, agora eu acho, agora e acabou, né? Eu falei, perguntei para ele qual o problema da quarta-feira, qual o problema da terça-feira. Aí ele parou, estampou, ficou me olhando, né? Aí ele falou, rapaz, essa pergunta falou fundo aí, né? Será que eu tô com muita vaidade? Eu não sei, eu tô te perguntando qual o problema da quarta-feira, né? Ah, na quarta-feira não tem ninguém na igreja, às vezes não tem ninguém nem para tocar. Às vezes você tem que aprender a arranhar um instrumento ou aprender os cânticos da harpa cristão, do cantor cristão, porque não tinha grupo para cantar, porque as pessoas têm as suas demandas durante a semana, porque a pessoa trabalha até mais tarde, ou estuda e tal. No domingo a pessoa está mais folgada e às vezes você vai pregar lá, não tem tanta gente, e aí tem uma ou duas pessoas, às vezes você prega sozinho, né? Às vezes você está ali e não tem ninguém, mas você quer ser visto, qual que é o problema do domingo? Então, é, tem muito disso também, né? A pessoa que ela prega porque ela quer ser vista, porque ela quer mostrar eloquência, ela está fora do propósito de Deus, né? Não tá dentro do propósito, né? Porque quem quer cumprir propósito, né? Ele sabe que uma pessoa é preciosa para Deus e às vezes está com a igreja cheia lá e as pessoas não estão nem ouvindo o que você está falando, né? Então, é bom tomar cuidado. Eu lembro que então, nesse tempo, né? Eu e o Mário estávamos no mesmo ministério. E nós fizemos uma campanha, não lembro se foi agora, 30 ou 40 dias, Mário, que nós fizemos no monte. E aqui em Ribeirão Pires tem um dia que chove, no outro chove também, né? Antes era pior, agora tá mais tranquilo, mas antes era neblina e chuva. E nós fomos lá pro monte, rapaz, uma campanha de 40 dias e era muito difícil de não perder e tal. E aí chegou no último dia lá, todo mundo rejubilando, comemorando, já que nós fizemos os 40 dias, nós cumprimos o propósito, nós, né? E tal, e oramos lá, e pensando que tinha cumprido os dias, e achando que era grande coisa na hora de ler a palavra, lembra, mano? O irmão abriu a palavra lá e falou assim, quando fizer tudo que for mandado, considerai os servos inúteis, que só fizeram o que foi mandado. Rapaz! Então, assim, nós enrolamos assim, né, cara? Fechamos a Bíblia, baixamos a cabeça, aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de. Você fala, e aí, vamos fechar a Bíblia e vamos cancelar essa palavra e vamos abrir outra? Quem sabe aparece alguma outra coisa melhor do que essa, né? E no decorrer dos anos, né, a gente ouviu algumas coisas, cada pessoa tem um jeito de Deus falar, né? Comigo, particularmente, não tem alívio, não, né? Você falou que caiu no livro de Ezequiel, eu já falei, pronto, eis-me aqui, é comigo, tô ligado, é eu, pode mandar, né? E mesmo na carta de Pedro, né, aqui, ele tem um texto que vocês já passaram por ele, capítulo 2, verso 22. Eu era novo convertido, estava novo na fé, começando ali na igreja, e era só eu da minha família. Eu fui criado numa família do baixo espiritismo ali, né, a fé minha família, e aí eu fui para o evangelho, algumas lutas, algumas dificuldades, né, dentro de casa e tudo mais. E aí, pô, tinha 17 anos, né? Um monte de renúncia, jogava na várzea, ia para os bailinhos de vila, aqueles bailinhos de casa, né? Ou na flor da idade, de repente, estou eu na igreja. Aí comecei a frequentar, você renuncia uma coisa aqui, renuncia uma coisa ali, tinha vergonha de andar com a Bíblia para ir para a igreja, enfim, uma série de processos, né?
Aí estava eu um dia arrumando meu quarto lá, depois de uns 8 meses na igreja, me lamentando, achando que eu era muito crente, e Deus não me via, não me olhava, que ninguém prestava atenção, e que eu estava aguentando muito desaforo, e estava renunciando a muita coisa, e tinha os meus amigos que estavam no mundo que me chamavam para as coisas e eu não podia ir, e tal. Aí daqui a pouco eu tô ali arrumando, né? Eu tinha muito livro, eu sempre fui de ler muito, né? Eu tinha coleção de gibi, coleção de revistas, coleção, um monte de coisa, né? Tava lá quase um acumulador, né? E aí tava lá organizando as minhas coisas e tal. E eu, em pensamento, combinando tudo isso, falei assim, acho que é isso mesmo, o caminho é esse, é sair da igreja e botar o terror, né? Voltar pro mundo, então. Eu comigo, queridos, eu comigo no meu quarto, que não tinha nem com quem falar. De repente, naquela pilha de coisas que eu estava abrindo, caiu a revista assim, abriu, e tava lá uma porca no brejo, e embaixo estava esse texto de 2 Pedro 2:22, que a porca lavada voltou ao espojador de lama e o cão ao próprio vômito. Mano, eu baixei a cabeça, fechei o olho, senti a presença que vocês conhecem bem, caiu aquela lágrima no meu rosto assim, eu falei, entendi, pai, entendi, tá copiado, né? E aí Pedro, né? Ele diz, né, num sermão muito duro que Jesus fez lá no, enquanto ele estava andando na terra, e aí Jesus perguntou, e vocês, também não vão embora com a multidão, não? Aí Pedro, eu imagino que ele pensou assim, né? Ué, querer a gente até queria, né? Mas para quem iremos nós? Fala, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então, velho, tem situação que a gente passa, tem coisas que a gente vive, que a pessoa fala assim, e aí, vocês também não vão abandonar? Eu falo, querer, eu até queria, viu? Porque eu achei que esse desaforo aí foi um pouco grande. Eu achei que, né, eu não precisava passar por isso aí. Mas aí você fala assim, mas para onde iremos nós? E nada como um dia após o outro. Então, vai pensando que é só o Deus de João, né? Que é só. Não é, não, viu? Filhinhos, amorzinhos, queridos, né? E tal. Não. Tem hora que o rei desce pesado, né? E não vai achando que é só florzinha, não, né? Porque pode ser fogo consumidor também. Aí, alguém mais quer fazer algum comentário? Só queria comentar que eu fiquei arrepiado aqui com o testemunho, viu? Nossa senhora, arrepiou tudo, cara. E você comentou você fez um comentário aí de João, né? Uhum, A gente vê como os evangelhos, eles são distintos, né? Pega o evangelho de Mateus, o evangelho de João. Aí você vem aqui para Pedro, Pedro vem descendo o reio, cara. Vem descendo o sarrafo, que é bem a personalidade mesmo de Pedro, né? Que é um cara mais tempestivo ali, já é um cara mais duro ali, né? E, e cada um tem o seu propósito. Cada um fala de um momento, de uma história para um público, onde um entra, o outro não entra, como a gente estava comentando aqui, né, uns tempos atrás. E na minha Bíblia fala aqui que nessa segunda carta de Pedro, ele muda o tom da denúncia dos falsos mestres. E ele vem reforçar o alerta para o povo que passava a crer nesses falsos mestres. Porque antes uhum. ele alerta para os falsos mestres, e agora ele pega mais pesado e fala: Olha, vocês estão crendo nesses falsos mestres? É com vocês que eu estou falando. Porque o ser humano tem uma tendência, só Deus sabe de todas as coisas, né? Mas nós temos uma tendência a acreditar em muitas mentiras, né? E de uma forma tão fácil, às vezes, e em teorias, em... Você quer ver uma coisa? Se algum amigo te conta uma teoria da conspiração, mas a gente fica assim, coçando para acreditar, né? Olha, parece, mesmo que seja uma coisa mirabolante, absurda, a gente fica assim, mas rapaz, será que não é verdade? Isso daí já começa a caçar.
é, circunstâncias para tornar aquilo uma verdade. E muitas vezes, com a palavra de Deus, com essa palavra viva, com o Evangelho, que já sobrevive aí 2000 anos, transformando vidas, inclusive as nossas próprias, muitas vezes o ceticismo nos confronta, né? Então, é para ficarmos atentos mesmo, porque é disso que se trata a fé, né? E a nossa e a nossa o nosso poder de escolha, né? Para onde nós vamos olhar? Onde você olha, é onde estará o seu tesouro. É, Você queria falar, isso, Jurandir? ter experiências com. Não, assim, quer ter experiências com Deus? Você tem que estar à disposição de Deus. Essa que é a realidade. Você quer ter experiências com Deus? Você precisa saber ouvir e Ele vai te ensinar a saber olhar. E aí, em cada circunstância do seu dia, você vai ter uma oportunidade de serviço, entendeu? Então, eu congreguei em poucos ministérios, na verdade, mas nós tínhamos o hábito de ler a Bíblia toda em um ano. Então, o pastor da igreja, ele já orientava isso. Pessoal, nós vamos fazer uma sequência aqui, nós vamos ler a igreja toda, a Bíblia toda em um ano. Claro que é quem quer, né? Vai perguntar se a igreja toda lia? É bem provável que não. Mas, por quê? Porque você vai criando conhecimento do texto e o Espírito Santo vai te fazendo lembrar no tempo certo. E mesmo que você não estude a doutrina, mesmo que você ali não estude Levítico, por exemplo, não entenda aquelas questões do sacrifício, é importante você ter lido, né? Leia a Bíblia toda, faça uma campanha de leitura de um ano. E aí, mas quantas vezes eu preciso ler? Quantas vezes você puder, ué. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai crescendo ali no conhecimento, na graça. Uma outra coisa que é interessante, meu irmão escreveu no jornal uma vez, ele falou assim, para que ir à igreja, né? Para que ler a Bíblia toda? Ah, vai ali pontualmente aqui e ali, tá bom, né? E tal. Aí um outro no outro dia respondeu, falou assim, eu não, ele falou, eu não me lembro de todo o sermão que eu ouvi no ano passado, eu me lembro de todos os textos que foram lidos, né? Então para quê, né? Aí um outro irmão, né, escreveu lá no mesmo periódico, né, que era um periódico, ele falou assim, olha, eu não lembro todos os pratos que a minha esposa fez no ano passado, eu não lembro o tempero, eu não lembro ali o que estava na mesa, é, eu lembro de três situações ali que eu falei, caramba, aquele dia aquela lasanha, aquele churrasco, aquele, né, sei lá, aquela carne que ela fez ficou muito boa e tal. Mas de uma forma geral eu também não lembro. Mas eu lembro que foi útil para aquele dia, porque eu me saí de lá alimentado, porque eu não saí de lá com fome, porque eu saí de lá com prazer de ter tido aquele alimento. E o nosso corpo físico, ele espelha, né, o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, ele precisa ser alimentado. E é por isso que você vai, mesmo que você não lembre do seu cérebro, mesmo que você não lembre ali no seu coração ali, né, como se o coração lembrasse, mas o seu espiritual estará alimentado. E no momento certo, você vai usar aquela ferramenta que você afiou, né? Então, aquele jogador que não gosta de treinar e o jogador que não gosta, mas treina, né? Quando chega o momento do jogo, ele consegue efetuar a jogada. Por quê? Porque ele está experimentado naquilo. É a mesma coisa o exército. Já pensou se o soldado fosse treinar só no dia que ele vai para a guerra? Tá perdido, né? Não saberia fazer lufas nenhuma. Você acha que o atleta que vai para a Olimpíada, ele só treina no dia que vai ter o que ele vai praticar lá, a modalidade dele? É óbvio que não. Então, nós nos alimentamos o tempo todo e todo o tempo, para que no momento da necessidade nós estejamos ali preparados e possamos doar para aquela pessoa, compartilhar com aquela outra pessoa. Porque o que você vai compartilhar se você não tem? Então, essa é a realidade da leitura da palavra, né? Então, leia a Bíblia, ore, tenha comunhão com os irmãos, tenha assuntos espirituais, e vai se alimentando, vai se alimentando. E aí, quando você estiver alimentado, estiver ali em oração, estiver em coinonia, estiver em comunhão, você vai tendo experiências com o Senhor
porque você vai estar com o olho aguçado, você vai estar com o ouvido treinado, você vai ver, como o Fábio comentou, a situação que ele passou com aquele morador, né, aquela pessoa que estava em situação de rua, você vai ver uma pessoa que está doentada, uma pessoa que está triste no mercado ali, você vai ter coragem de chegar nela e falar assim, e aí, tudo bem? Você parece meio que abatido, posso te ajudar de alguma forma? Você, entendeu? Você vai ser o instrumento que Deus vai usar de, de alguma forma, porque você está com o seu rádio sintonizado na estação de Deus, né? Você pega lá, você sintoniza o seu rádio na estação, você vai escutar aquela música, você vai escutar aquele programa, você vai escutar aquele noticiário, você vai escutar aquele jogo. E nós temos que estar sintonizados na frequência do Espírito Santo. Se você estiver sintonizado na frequência do Rei, você vai receber as ordenanças, as incumbências, as determinações do Rei. Se você não tiver, meu querido, você vai ter que se alegrar com as experiências alheias, porque dificilmente você vai ter as experiências, né? Então, são duas coisas. Você precisa estar sintonizado, você precisa estar preparado ali e disposto, porque tem muita gente que também não vai não, né? Então tem que É estar verdade. disposto. Eu me lembrei Outra agora, coisa que foi, eu me lembrei agora do fato, né? Você falando a respeito disso. Eu fui consertar uma máquina na casa de um cliente, lá em Diadema, e quando eu sentei na máquina, que eu olhei para a máquina assim, eu vi que só era uma agulha que estava virada. Só uma agulha. Não tinha a máquina, não tinha absolutamente nada. Quando eu olhei para a minha direita assim, tinha uma criança, o filho da mulher, dona da casa, com o rosto totalmente deformado, cheio de pus. O menino estava feio na foto. Eu olhei para o menino e falei, Senhor, agora eu entendo, pai, por que que o senhor me trouxe aqui? Por que que o senhor me trouxe aqui, pai? Peguei aquela criança e chamei ela, falei para a dona da casa, falei, senhora, o que está acontecendo com esse menino? Ela falou, eu já comprei todo tipo de remédio, já passei, já levei no médico, e meu filho não sara, e começou a chorar. Eu falei, senhora, eu fechei os olhos assim, eu falei assim, senhora, a senhora crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ela falou, creio, moça. Eu falei, eu vou orar aqui em nome de Jesus, e seu filho vai ser curado. Me diga uma coisa, senhora, a senhora mora aqui embaixo, tem uma pessoa que mora em cima na sua casa, né? Estou escutando um barulho aqui. Ela falou, mora. Olha, a sua vizinha em cima, ela tem criança pequena também? Ela falou, tem. Eu falei, então a senhora vai fazer um favor para mim. A senhora vai orar todo dia que a senhora levantar de manhã, a senhora vai, vai pedir a Deus por essa criança aí de cima. Porque através dessa criança aí de cima, Deus vai curar a sua aqui. Eu vou orar em nome de Jesus aqui e seu filho vai ser curado. A senhora crê nisso? Eu falei, creio. Levantei a mão para o céu, irmão, coloquei a minha mão esquerda no rosto daquela criança e comecei a orar. A oração, irmão, olha, foi coisa tremenda assim, meu, que eu senti um fogo descendo no céu e queimando assim meu corpo inteiro. E a criança começou a chorar. A criança começou a chorar e quando em determinado momento da oração, ela parou de chorar. E quando eu abri os olhos e olhei para a criança, ela estava sorrindo. Eu olhei para a mãe e falei, senhora, seu filho está curado em nome de Jesus. Eu só quero que a senhora vá lá na loja e me dá o testemunho, tá? Porque a partir de amanhã a senhora vai ver essas feridas secando do seu filho. Ele, eu creio, moço. Eu falei, fique em paz, senhora. Eu fui embora. 3 dias depois, a mulher foi lá pagar o conserto da máquina e contou que o menino, os pus tinham sumido tudo. O rosto da criança estava como se nada tivesse acontecido com a criança. Você vê como é que é as coisas, né? A mulher, acho que ela tinha alguma diferença, penso eu, que da maneira que eu falei com ela, eu penso que ela tinha alguma diferença com o filho da mulher da casa de cima. Que Deus me mandou eu falar para ela orar pelo filho da outra lá. Que através das orações que ela fizesse pelo filho da outra, o filho dela ia ser curado. Então você vê como é que uma coisa, como é que Deus usa a gente em determinado momento. Mas para que Deus use,
é necessário que nós estejamos aqui, como nós estamos agora. Todos os dias, irmão. O Jurandir sabe disso. Eu era uma das pessoas que toda semana na igreja eu tinha testemunho para contar. Eu tinha coisas da parte de Deus para revelar, porque nós estamos ligados na videira. E é preciso você, Espírito, porque Deus vai usar vocês de alguma forma. Onde vocês estiverem, onde vocês andarem, vocês ficam em espírito, porque Deus vai usar vocês. De alguma maneira vocês vão ser usados por Deus. Porque nós, participando desse devocional diariamente, nós somos instrumentos na mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode continuar, Jurandir. Então, eu quero perguntar para vocês aí se vocês preferem continuar o que a gente não falou aí amanhã ou se vocês querem ficar e terminar. Porque eu estou vendo o horário aqui, né? É 8h36. O que vocês colocam aí? O que vocês querem? Então, A amanhã. palavra de Deus, eu vejo assim, ó, aqui, cada versículo é um leque. É um leque, tem muitas coisas a serem É, abertas. agora a gente entrar Entendeu? no tempo fim, né? Então, mesmo não sendo temático, mesmo sendo textual aqui, né? A gente está falando que Pedro escreveu, o que ele falou e o que é a aplicação para os dias de hoje. Tem material, mas se vocês quiserem, aqui é durante o dia, é sábado, tranquilo, posso ir até o horário que for. Agora vocês não, né? E por isso que eu quero. Como tem uma previsão de horário, eu pergunto para vocês. Querem continuar a partir de amanhã? Pode ser? Eu não sei quem ia trazer a palavra amanhã, de repente, se vai atrapalhar a pessoa. Por mim, tudo bem. O que vocês decidirem, está decidido. O que vocês Tá preferem, mudo, gente? Fábio. Ah, Eu tô voltou. mudo? É. O Não, que, que vocês é um preferem? delay, é aquele delay lá. É, Eu acho que a gente querem pode. continuar? Bom, eu acho que a gente pode continuar amanhã por mim. É? Acho que não tinha ninguém para trazer amanhã até então, né? Não, Não. eu Jurandir que ia escolher depois. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode continuar amanhã, e aí, conforme for, como não tem ninguém para trazer a palavra amanhã, qualquer coisa a gente segue o capítulo e todo mundo faz a leitura junto do João primeiro. Eu tive uma revelação de que o seu Jurandir ia escolher ele mesmo para amanhã. Aqui, né? Eu, eu concordo com essa revelação, porque eu também tive ela, viu? Eu ajudo, seu Jurandir. Vamos lá. Tá Também, bom, ó, tá bom. Então, Lucas, você pode orar encerrando esse período, e aí a gente dá continuidade amanhã, então? Posso. Alguém tem pedido de oração nessa manhã? Eu Eu tenho quero, de agradecimentos. Lucas, de agradecer Olha, sempre, mas eu tô com muita dor de garganta. Eles falaram que é um vírus que está passando aqui, mas eu não quero ser essa pessoa que pega os vírus. Mas a minha garganta tá assim, de noite para dormir tá um pouco difícil e durante o dia tem que ficar tomando água o tempo todo, gengibre e tudo mais, sabe? Não sei o que exatamente é, mas tem muita gente internada. Mas eu não vou ser, por isso eu tô falando, para orar, entendeu? Tá bom. eu, pe- eu peço Amanhã, oração pelo meu neto, pela minha neta, a Beatriz, e o marido dela, o Bruno. Estão passando assim por momentos de financeiro difíceis e está vendo discórdia entre o casal, entendeu? Eles são novos, casaram recentemente. Eu Uhum. peço oração por eles, para que Beatriz eles, e Bruno? Beatriz e o Bruno. Tá bom. no caso do agradecimento aí, nós temos um grupo de intercessão, participamos, né? Nós não temos, nós participamos de intercessores, e uma mãe ela tem solicitado para outras pessoas, né, outras igrejas, que estarem orando que a filhinha dela estava com
foi diagnosticada de câncer e ela ia fazer uma cirurgia para tirar um tumor, né? E graças a Deus, com a glória do nome do Senhor Jesus, o tumor foi totalmente extirpado e a menina passa bem, havia riscos, né? Glória, E então, Deus seja louvado pela vitória. glória a Deus. Então vamos orar, irmãos. Queria falar uma coisa antes, só rapidinho. É, mandei uma mensagem pro James ontem. A gente está, deixa eu ver como que eu coloco essas palavras. Mas a gente está chegando num capítulo agora em Apocalipse, né? Um capítulo bastante delicado. Nunca estudei nenhum. Para mim, toda leitura aqui é nova para mim. Eu sei que o capítulo de Apocalipse ele é bastante sensível e traz bastante temor, né? Para muita gente. E eu queria fazer uma proposta de gente, antes de entrar no capítulo de Apocalipse, que a gente pudesse voltar no capítulo de Romanos, porque em Romanos, quando a gente fez a leitura, eu estava no outro devocional ainda, a leitura foi bem rápida e bem breve, e eu acho que poderia fazer um mergulho mais aprofundado em Romanos. E essa mudança, essa proposta, ela é um pouco estratégica, porque na minha família agora eu vou receber visitas aqui em casa, vão ficar durante um mês aqui, e eu acho que é um capítulo um pouco amedrontador para quem ainda está morno, né? Para quem e eu acho e aqui em casa minhas paredes são meio ocas, então assim acho que o capítulo de Romanos seria um capítulo muito edificador para as pessoas que estariam aqui, porque traz muito discernimento, muita luz sobre o Evangelho e depois Eu a gente concordo retornasse plenamente. ao Apocalipse. Se vocês estão de acordo, Eu concordo. Eu é, até sugeri alguma Então, coisa, viu? Para não entrar em Apocalipse, você quer saber? Eu tô aqui querendo entrar, o povo tá querendo fugir. Mas vamos nessa. Quem que tá morno, Fábio? Você? não, tem pessoas, meus cunhados, minhas cunhadas vão chegar aí, sim, pessoas que são, né, cristãs aí, que o cunhado se diz ateu, mas um dia raspou a cabeça para fazer promessa para arrumar um emprego, Uhum. mas é, quando a gente precisa, a gente busca, né? Mas assim, É. eu acho que seria uma palavra um pouco forte para eles aqui estarem ouvindo e pudesse atrapalhar no processo ao invés de edificar. Então, eu acho que o capítulo de Romanos poderia ser algo mais propício para o momento aí. E aí a gente terminaria, né? O Novo Testamento fosse até onde, acho que é o João, é o último, né? Né? Não, E tem aí depois a Judas. gente, é Lucas, né? Depois a gente pularia para Romanos e após Romanos a gente passaria por Apocalipse novamente. Tem mais um Novamente. ainda, tem mais um livro depois de João. Lucas, né? Tem Lucas, Judas. mais Judas, Tem Judas. ajuda. Judas. É. Se vocês estiverem de acordo aí, Por mim pode ser. tá bom? tranquilo. Vamos nessa. Maravilha. Então tá bom. Obrigado, gente. Vou fazer a oração, Lucas. Obrigado. E Vamos. agradecer também que ontem fui fazer meu exame no olho lá, falou que tá tudo bem. Então, amém. Amém. Tava preocupado que tava vendo umas luzes aqui, tô até enxergando umas coisinhas aqui, mas o médico falou que tá tudo certo, vai passar. Cara, você tá vendo luz, tá bom. Não pode ver trevas. Né? Verdade, verdade. Glória a Deus. Ai, ai. Só Vamos ver. tomou, só tomou uma puxada de orelha da esposa ontem, né? Que não tava enxergando, apareceu com um bolo fit aí que a mulher não gostou, não. Então, eu fui comprar um bolo lá ontem, recebeu o Lucas aqui em casa, e logo depois que eu saí do médico, ele falou, como é que eu vou escolher o bolo? Só consegui enxergar o B do banana. Ele trouxe o bolo, minha esposa falou, bolo ruim. O bolo é fitness, né? Ah, foi o que, foi o que conseguiu me enxergar, né? Ai, ai. Mas glória a Bolo vegano. Deus. Eu fui no médico para isso, né? Para tentar resolver o problema, pô. Amém, irmãos. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, Pai maravilhoso, Pai.
Obrigado, Senhor, por essa comunhão que nós temos aqui toda manhã, Pai, com esses irmãos em Deus, em Ti, Pai, que o Senhor colocou nos nossos caminhos. O Senhor é perfeito em todas as coisas, até nesses pequenos detalhes, nas pessoas que o Senhor traz para as nossas vidas. Pai, eu agradeço pela vida de cada um aqui presente, pela vida de cada um que não pôde estar presente hoje, mas que faz parte, Pai, desse corpo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por poder ter a oportunidade de ler a Sua palavra todos os dias, de poder falar da Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos revela a Sua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor, porque dia após dia nós vemos que o Senhor nos ama muito, e o seu amor só cresce dentro de nós. E aos poucos vamos vendo frutos, testemunhos, coisas de que podemos nos orgulhar e nos alegrar, né, de estar contigo, Pai. Obrigado, Senhor. Nunca, Senhor, nunca solte as nossas mãos, Senhor. Esteja conosco todos os dias, Pai, com a nossa com as nossas famílias, nos protegendo, nos guiando, Senhor. Isso que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu queria pedir, Pai, pela proteção e pela cura da garganta da nossa irmã Ruth, Pai. Blinda o corpo dela, Pai, nesse momento, Pai. Que as coisas do mundo não atinjam ela, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, proteção espiritual e proteção na saúde dela, física também, Pai. Isso que eu te peço, Senhor. Cuida dela, Pai, no trabalho, na rua, onde ela estiver, Senhor. Traz, Pai, todos os dias quando ela acordar para trabalhar, renovo, Pai, no seu corpo físico, na sua mente, no seu espiritual, no seu coração, Senhor. Isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai conceder isso à sua filha amada, Pai, que tanto te ama, Pai. Pai, eu te peço também, Pai, pelo casal, Beatriz e Bruno, Pai. Senhor, eu sei, Pai, que nesse momento, Senhor, de iniciar uma vida juntos, enfrentamos muita dificuldade, Senhor, e nós sabemos o que é uma luta espiritual para um casal, Pai, estar junto nos dias de hoje, Senhor. Nós sabemos, Pai, o quanto o mundo, Pai, não quer a família, Senhor. Nós sabemos o quanto o mundo quer destruir a família hoje em dia, Senhor. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem, Pai, com o seu entendimento que excede, Pai, todo o entendimento humano, Pai. Traz, Senhor, revelação no coração desses jovens, Pai, no coração desse casal. Senhor, traz mansidão, Pai, traz entendimento, Pai. Orienta, Senhor, o caminho, Pai. Mostra para eles, Pai, a porta que eles devem entrar, Senhor. Afasta, Pai, desse casal todo espírito, Pai, de todo espírito de contenda, Senhor. Afasta em Contenda. nome de Jesus, Pai, todo espírito de contenda, Pai. Que a contenda não chegue à porta da casa desse casal, Senhor. Protege, Senhor, Isso. o coração deles, Pai. Traz renovo, Pai, na mente, Pai. Pai, faz com que eles queiram, Pai, todos os dias buscarem a Ti, Pai, a Sua palavra, que Sim, meu somente, Deus. Pai, com a Sua palavra eles vão ter, Pai, o acesso, Pai, à informação do que eles precisam para seguir a vida deles, Pai, a caminhada deles, Senhor. Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz sede, traz fome, Pai, de Ti, Senhor, para que eles te busquem, Pai, para que através de você, Pai, eles possam, Pai, entender qual que é o sentido da vida, Senhor, o que que eles precisam fazer, Pai, para terem uma vida em comunhão, em família, uma vida correta, para uma vida onde não vai ter briga, Senhor, uma vida onde eles vão entender o que que é o amor verdadeiro que só vem de Ti, Senhor, e só procede, Pai, estando em Ti, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Presente. Pai, que caia por terra, Pai, todo o espírito de contenda, Pai, na vida, Pai, desse casal, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Pessoal, tinha mais algum pedido de oração que eu não tô lembrando? Acho que não, né? Não, É, amado. então, Senhor, eu queria te pedir, Pai, mais uma vez, Pai,
por esse devocional, Senhor. Que o Senhor continue entregando, Pai, a sua palavra, Pai. Que o Senhor continue entregando esses testemunhos maravilhosos, Senhor. Que os céus se abram, Pai, e que caia fogo do céu, Pai, nesse devocional, Pai. Queime esse devocional, Senhor, com seu Espírito Santo, Pai, com fogo do Espírito Santo, Senhor. Que haja um avivamento, Pai, todos os dias nesse devocional, Senhor. Que a sua palavra venha como revelação no coração de todos nós, Pai. Que nós possamos, Pai, todos os dias ser guiados por Ti, Senhor. Que todos os dias nós possamos, Pai, entregar mais de Ti, Pai, para as pessoas que estão fora daqui, Senhor, e para as pessoas de dentro também, Pai. Que nós possamos, Pai, todos os dias saber, Pai, como guiar a nossa família, Pai. Que nós possamos, Pai, resgatar aqueles, Pai, que ainda estão longe de Ti, Pai, que se afastaram, que não Te conhecem, Pai. É isso que eu te peço, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. E eu te peço, Senhor, que nós tenhamos um dia abençoado, que o James possa ter uma noite abençoada de descanso, de renovo, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradecer também a criança que foi curada do câncer também, um testemunho maravilhoso que Jesus tem feito nas nossas vidas. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Isso é Obrigado, maravilhoso. Senhor, por essa cura, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse testemunho, Senhor, por essa transformação, pela Obrigado. vida dessa criança, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Pelo alívio que o Senhor trouxe para as famílias, para os pais, Pai, para o coração dessa criança, para todas as pessoas que estão em volta dela, Senhor. E para o seu testemunho, Senhor, para o seu testemunho, para que nós possamos, Pai, cada vez mais termos a nossa fé reforçada, Senhor. E que as pessoas, Pai, que presenciam esses milagres, Senhor, que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Pai, seja tudo para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Obrigado. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado.